Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu vou falar um pouquinho de revisão de aposentadoria ou pensão paga pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, que é garantida a todos os beneficiários do órgão. Mas esse direito, ele possui uma restrição. Ele só pode ser exercido dentro do prazo de 10 anos contados a partir do primeiro pagamento. Então, com a chegada de 2021, portanto, representa o quê? A última oportunidade para os segurados com os benefícios iniciados em 2011 requisitar ao órgão a análise dos cálculos que resultará na definição do valor inicial das suas respectivas rendas. Então, o número de beneficiários cujo prazo de revisão acaba agora em 2021 ultrapassa 1 milhão de benefícios. Então, solicitar o serviço é simples. O pedido pode ser feito pela internet, no Meu INSS, disponível em aplicativo para celular ou no site meuinss.gov.br. O interessado não precisa apresentar novos documentos. E a decisão de pedir a revisão da renda, você pode considerar que está fazendo algo bastante sério, que poderá até mesmo resultar na redução do valor da aposentadoria ou pensão. Então, por isso, é importante você saber o que você está fazendo. Muitas vezes me procuram achando que o valor da aposentadoria vai dobrar. E com os cálculos, com verificação do benefício, eu vejo que é justamente o contrário. Se mexer, pode reduzir o valor da aposentadoria. Então, antes de pedir a reanálise, o recomendado é que o interessado faça por conta própria ou com a ajuda de um advogado. Verificação do extrato do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, comparando os dados com os registros das suas carteiras profissionais, carnês de recolhimento, contratos de trabalho e outras provas de recolhimento previdenciário. Então, a diferença quanto aos períodos trabalhados e salários recebidos pode indicar que o segurado deve verificar a situação mais a fundo e requerer ao INSS a cópia do PA, que é o processo administrativo, onde devem estar registradas todas as informações consideradas para o cálculo da renda. Então, para quem tem um cadastro no Meu INSS, tanto o CNIS quanto a cópia do processo administrativo podem ser geradas pela internet. O CNIS é gerado automaticamente. Já o processo administrativo, caso não esteja disponível para ser baixado, precisar ser solicitado pelo próprio site. Então, para facilitar a procura, na tela inicial do Meu INSS, basta digitar no campo de busca o termo cópia de processo. A solicitação também pode ser realizada pelo 135. O cálculo inicial do valor de um benefício do INSS ele pode ser contestado no prazo de até 10 anos após a concessão. Então, as exceções a essa regra são raras, principalmente após uma decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, a favor da decadência, que é a palavra utilizada na Justiça para determinar quando um direito deixa de existir. Para revisões de benefícios, o fim do direito ou a decadência ocorre em 10 anos. A contagem dos 10 anos para revisão tem início no mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento realizado
pelo INSS. Então, o período de 10 anos até a decadência do direito de rever o cálculo feito pelo INSS fica suspenso quando o beneficiário exerce o direito à revisão e permanece assim até a conclusão do processo. Esse congelamento do prazo vale para o tempo que o INSS levar para fazer a revisão administrativa e mais o período de análise na Justiça. Caso o segurado resolva judicializar a questão, o prazo só fica congelado para uma nova revisão do mesmo tipo de pedido que gerou a interrupção da contagem. Então, por exemplo, o segurado ele pede uma revisão para reclamar que o cálculo da sua renda ignorou um período de atividade especial por insalubridade e ele consegue provar o seu direito após 1 ano de análise. Caso decida contestar novamente o cálculo do tempo especial, o período da revisão anterior será descontado e, na prática, a decadência ocorrerá após 11 anos. O que é possível revisar? A revisão é sobre análise de documentos e cálculo da renda realizada pelo INSS no momento da concessão do benefício. Muitas vezes, a pessoa contribui pelo teto para o INSS e consta que a pessoa recolhia o salário mínimo. Então, a revisão deve ser solicitada primeiro para o próprio INSS por meio do Meu INSS, site ou aplicativo, ou pelo telefone 135. Caso o INSS recuse o pedido de revisão feito pelo segurado, ele poderá recorrer à Justiça Federal. Algumas revisões são somente aceitas pela Justiça, outras o posto do INSS aceita. As revisões que são aceitas no posto é obrigatoriamente pedir antes ao INSS. Então, um pedido feito diretamente ao judiciário, que poderia ser pedido no posto, porque é aceito, pode ser definitivamente recusado, acabando com as chances de revisão. Então, precisa apontar os erros, porque a chance de você conseguir uma revisão vantajosa aumenta quando esse segurado identifica e aponta para o INSS, para a Justiça, o erro que deve ser corrigido. Então, as análises realizadas na concessão de um benefício, elas devem ser registradas no processo administrativo do segurado. O processo administrativo, ele possui despachos para todas as situações que envolvem uma contagem diferenciada do tempo de contribuição. Então, se não há despacho tratando de alguma documentação específica, é possível que ela não tenha sido analisada. Então, essa situação é um forte indício de que o valor da renda pode ter sido prejudicado devido à falta de análise de documento. Então, por exemplo, o INSS não contou algum período de trabalho. O processo administrativo deve explicar o motivo do descarte desse vínculo trabalhista. Ele poderá dizer, por exemplo, que o registro ocorreu após a demissão. Então, se não há explicação no processo administrativo, deve-se verificar se houve erro na análise. Então, a Justiça, ela costumava abrir uma exceção à regra da decadência para a revisão de benefícios do INSS. O prazo não era aplicado se o erro na concessão ocorreu porque o órgão deixou de analisar algum documento ou informação que está no processo administrativo. Agora, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, passou a considerar que a Justiça deve aplicar a decadência, mesmo nos casos em que o INSS deixou de analisar documentos entregues pelo segurado quando ele fez o pedido do benefício. O mesmo STJ, Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que não há decadência do direito à revisão se o segurado esteve impossibilitado de apresentar a prova que garantiria o aumento da sua renda. Então, para não aplicar a decadência, a decisão exigiu que o segurado comprovasse que não poderia ter pedido a revisão dentro do prazo de 10 anos.
Então, essa decisão se aplica, por exemplo, às verbas trabalhistas obtidas na Justiça, mas que só tiveram ação concluída após a decadência no INSS. Então, nesses casos, a data de publicação da decisão trabalhista é a prova de que o segurado não poderia ter solicitado o recálculo do seu benefício antes. Então, se o INSS não aceita o pedido de revisão, o segurado ele deve procurar a Justiça. Algumas revisões nem adianta entrar no posto do INSS porque a gente já sabe que são negadas, como a revisão da vida inteira, que é a revisão feita para incluir todos os salários na aposentadoria, contando valores antes de 94, porque o INSS somente considera no cálculo valores a partir de julho de 94, que foi a data de implantação do Plano Real. Então, a revisão do teto entre 1988 e 91, período conhecido como buraco negro, ainda o aumento de 25% no benefício do aposentado que precisa de ajuda permanente de um cuidador, mas não se aposentou por invalidez. A gente tem também a inclusão trabalhista no cálculo do benefício quando houve acordo entre patrão e empregado. Então, tudo isso o INSS não aceita. Discordância do segurado a respeito da aplicação das regras da reforma da Previdência. Então, tudo isso não adianta entrar no posto. Então, no caso da reforma, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, os temas considerados inconstitucionais, eles estão no Supremo, sem data para análise por parte do órgão. Futura decisão, ela pode beneficiar o segurado ou negar. O direito também deve ser feito diretamente na Justiça. Ao menos 2 revisões, elas podem ser pautadas a qualquer momento para serem discutidas pelos ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. É o caso da revisão da vida toda e a grande invalidez, cujo objetivo é garantir um aumento de 25% em qualquer tipo de aposentadoria e não apenas no benefício por invalidez. Nos 2 casos, já houve decisões, a gente já teve decisões favoráveis no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, mas a palavra final sobre cada tema deverá ser do STF. Não há prazo para julgamento. O aposentado ou pensionista tem até 10 anos para conseguir a revisão do benefício, seja no INSS ou na Justiça. Então, por decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o segurado ele tem que ir antes ao INSS fazer o pedido de revisão. Mas se o Instituto não reconhecer o tema, é possível ir direto ao Judiciário. Então, a revisão mais solicitada no momento, que é a revisão da vida inteira, o INSS só inclui no cálculo da aposentadoria os salários a partir de julho de 94 em reais. Então, quem tem contribuições antes desse período, em outras moedas, fica sem essa renda no cálculo da média salarial. Então, se ganhava bem no início da carreira, será prejudicado. Então, o segurado deve ir ao Judiciário pedir a inclusão das contribuições antigas. Antes, porém, precisa fazer os cálculos para saber se vale a pena. Talvez seja necessário contratar um advogado especialista em direito previdenciário para elaborar esses cálculos, para saber se vale a pena financeiramente pedir a revisão. Bom, a Justiça definiu que há prazo de 10 anos para pedir essa revisão. Importante deixar claro que quem se aposentou após 13 de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência passou a valer, não consegue a revisão da vida toda ou vida inteira. Isso porque a emenda constitucional ela já determina o cálculo da aposentadoria só leva em conta a renda após julho de 94, o que impossibilita essa revisão. Já a revisão do teto do período de 88 a 91, quem se aposentou entre 5 de outubro de 88 a 4 de abril de 91 pode ter direito à revisão do teto, que na época o país vivia num período de hiperinflação, o índice médio dos anos 80 era de 330%.
ao ano. Então, a falha resultou no pagamento de benefícios com valores abaixo do que era devido. Então, essa é uma exceção que pode entrar depois de 10 anos. Dizia-se na época que as aposentadorias do período caíram no buraco negro. Em 98 e em 2003, mudanças na Constituição aumentaram o teto previdenciário acima da inflação. O INSS, porém, não elevou a renda de quem já tinha aposentadoria com remuneração limitada ao teto. Então, isso gerou a revisão do teto paga administrativamente para quem se aposentou entre 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003. Então, a Previdência não reconhece o erro para a aposentadoria do buraco negro. O Supremo Tribunal Federal já disse que a revisão é possível. E a gente tem também a revisão da grande invalidez, que o aposentado por invalidez que precisa de um cuidador permanente tem direito a um aumento de 25% no seu benefício se provar a dependência na perícia médica. E esse aumento ele sai no próprio INSS, mas isso não ocorre se o segurado receber outro tipo de aposentadoria que não seja aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, se estiver totalmente incapaz para cuidar de si, ele tem que fazer o pedido na Justiça. E o Supremo vai julgar o tema, mas ainda não tem data. Outra revisão é a inclusão do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria, porque até 97 o auxílio-acidente ele era considerado um benefício que deveria ser pago por toda a vida, mesmo após a aposentadoria do segurado. Então, com a mudança na lei, ao se aposentar, o segurado ele perde o direito a receber o benefício, porque ele não pode mais ser pago acumuladamente com a aposentadoria. Então, no entanto, na Justiça, o segurado pode pedir que o auxílio conte como salário de contribuição para calcular a média salarial. Então, o auxílio-acidente ele é uma espécie de indenização que é paga ao trabalhador que, por acidente ou doença ocupacional, ele perde parte da sua capacidade para o trabalho. Então, como o pedreiro que em um acidente ele perde a força em uma das mãos e se ele comprovar que reduziu sua capacidade para o trabalho, ele vai ter direito ao auxílio-acidente. Então, como ele perde sua força para atuar na área original, mas segue podendo trabalhar, mas em área que lhe renda salário menor, é feita essa complementação da renda por parte do INSS. E existem ações com questionamentos contra a reforma da Previdência. Então, quem teve benefício concedido após 13 de novembro de 2019 discorda do valor recebido, pode ir ao judiciário. Então, a reforma da Previdência mudou os cálculos dos benefícios e há pontos que já estão sendo discutidos no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. Então, delegados da Polícia Federal, eles foram ao Supremo contra o novo cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente e da pensão por morte, porque hoje quem fica incapacitado pelo trabalho após doença grave tem aposentadoria por invalidez que corresponde a 60% da média salarial para quem tem 20 anos de trabalho, mais 2 anos por ano que ultrapassar o mínimo. Já quem sofre um acidente de trabalho tem aposentadoria que equivale a 100% da média salarial. Então, no caso da pensão, há redutores. Então, para calcular a média salarial por dependente, se a pensão for paga acumuladamente com outro benefício, então, se houver decisão do Supremo, ela valerá diretamente para quem entrou com ação no caso dos delegados, mas ela abrirá precedente para quem debater a mesma questão na Justiça. Então, vale lembrar que quem ganha ação na Justiça, normalmente, tem direito a receber o pagamento dos atrasados. Então, esses atrasados, eles são valores retroativos, acumulados, aos quais o cidadão tinha direito e que não foram pagos pelo INSS. Então, em geral, eles são a diferença entre o dinheiro que o segurado deveria estar recebendo
e que por algum motivo não houve o pagamento. Então, quem tem direito de receber os atrasados? Todo cidadão que pede a concessão ou a revisão de um benefício previdenciário e obtém vitória, tem direito de receber os atrasados. Eles são devidos na concessão se houver demora para dar uma resposta e na revisão, quando são calculadas as diferenças entre o benefício que o INSS estava pagando e o benefício de valor correto qual o trabalhador teria direito. Então, exemplo, a pessoa entrou com uma ação após estar aposentada há 5 anos. O juiz concedeu liminar e aumentou a aposentadoria em R$1.000. Então, o INSS recorreu e perdeu. Essa pessoa, ela receberá os atrasados desses 5 anos que o benefício foi pago em um valor menor. Então, a pessoa poderá receber por RPV, que é a requisição de pequeno valor, que são atrasados de até 60 salários mínimos. O pagamento é feito cerca de 2 meses após o final definitivo do processo. Caso seja um precatório, processo de mais de 60 salários mínimos, o dinheiro é pago no máximo 2 anos depois da ordem de pagamento do juiz da ação. Então, nesse caso, o pagamento é feito uma vez por ano e entra no orçamento definitivo pelo governo federal. Por causa da pandemia, é possível que os atrasados caiam diretamente na conta dos beneficiários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, conforme definição do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tendo em vista o coronavírus. Então, o advogado de segurado, ele pode indicar uma conta em nome do cliente para que ele receba o dinheiro a fim de evitar aglomerações em bancos e possíveis contaminações pela Covid-19. Então, algumas dúvidas muito comuns. Quem se aposentou em 2016 tem direito à revisão? Tem direito a pedir revisão do seu benefício até 2026. Existem algumas exceções. Bom, quais documentos que eu devo juntar para ter chance de revisão? A principal documentação que você deve juntar ao pedido de revisão são os cálculos, a prova do direito que você está alegando. Então, por exemplo, se o INSS na concessão do benefício considerou valores errados de salários de contribuição, você deve demonstrar quais são os valores corretos. Então, isso pode ser feito através da juntada da carteira de trabalho, do contra-cheque, contrato de trabalho, etc. Então, os documentos mais comuns que vejo segurados anexarem ao pedido de revisão são a carteira de trabalho, contra-cheques, o contrato de trabalho, recibos de vendas, perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, para comprovar períodos de atividade especial, sentenças trabalhistas que comprovem o vínculo trabalhista com alguma empresa, ou a correção de salários de contribuição, mas tudo vai depender da sua situação previdenciária. Então, é importante que você pode juntar documentos, né, na nova ação que constavam no seu pedido de concessão inicial para comprovar o seu direito. E é importante você juntar o cálculo. Então, quanto mais coisa você juntar, mais fácil vai ser a comprovação do seu direito, e aí você vai obter uma vitória e poder contar com os atrasados. Lembrando que quem se aposentou em 2011, agora em 2021, já começa a decadência. Então, todo cuidado é pouco. Gente, vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39
85 85. Repetindo: 34 39 85 85.